Olá, tudo bem? Na videoaula de hoje, vamos aprender a média aritmética simples e o jogo de xadrez na Xeque Matemática. Primeiramente, vamos começar entendendo o que é a média aritmética simples e o jogo de xadrez. A média simples ela é obtida somando as diferentes observações de uma variável e dividindo pelo número de observações. Por exemplo, suponhamos que estamos estudando determinada característica x e que dispomos de observações dessa característica para n diferentes indivíduos. Por exemplo, a somatória dos x1, x2, x3 até o x5, por exemplo, vai dar determinado valor e vamos dividir esse valor pelo número de x, ou seja, 5. O jogo de xadrez é um jogo de mesa de natureza recreativa e competitiva para 2 jogadores. Ele é praticado sobre um tabuleiro quadrado que é dividido em 64 casas, alternadamente brancas e pretas. De um lado ficam as 16 peças brancas e de outro o mesmo número de peças pretas. Cada jogador tem direito a um lance por vez e o objetivo da partida é dar o checkmate no adversário. O xadrez é um jogo que requer raciocínio lógico e estratégia. Ele não envolve o elemento sorte, a não ser no sorteio das cores no início do jogo. Os elementos do xadrez são 6 os elementos, começando pelo rei, a rainha, a torre, o bispo, o cavalo e o peão. O rei ele se movimenta deslocando uma casa na direção horizontal, vertical ou diagonal. A rainha, também chamada de dama, possui movimento combinado da torre e do bispo, movendo-se em linha reta nas fileiras, colunas e diagonais. A torre move-se em linha reta nas colunas e fileiras do tabuleiro. O bispo movimenta-se em linhas retas nas diagonais do tabuleiro. O cavalo ele pode se mover para a casa mais próxima de onde está, desde que não seja na mesma coluna, diagonal ou fileira do tabuleiro, com formato característico da letra L, podendo pular peças intervenientes. Por último, o peão se movimenta para a casa desocupada imediatamente à sua frente, na mesma coluna, ou no primeiro movimento, opcionalmente por 2 casas na mesma coluna, desde que ambas as casas estejam desocupadas. Agora que a gente já sabe os elementos, vou explicar a atividade para vocês. A atividade vai ser identificar os elementos e os seus valores e realizar a média simples. Por exemplo, os valores das peças de xadrez, nesse caso, o rei vale 9, a torre 5, a rainha 3, o cavalo 3 e o peão 1. Vou passar para vocês uma equação, por exemplo, que nem essa que está no quadro. Cavalo mais torre mais peão é igual a... E eu quero que vocês executem a média simples dessa equação. Por exemplo, o cavalo vale 3, a torre vale 5 e o peão vale 1. O somatório desses itens dá 9. Como foram 3 itens, a gente divide por 3 e a nossa média simples é 3. Certo? Deu para entender? Então vamos lá para os nossos exercícios. Vou deixar para vocês os exercícios na tela para que vocês possam copiar no caderno e executar as equações e logo mais eu volto para a gente fazer a correção. E aí, finalizou os exercícios? Vamos lá ver se você acertou? As respostas então são as seguintes. Para o exercício número 1, a média encontrada foi 1. Para o exercício número 2, a média foi 5. E o exercício número 3, encontramos a média 4,2. E aí, conseguiu acertar? Achou difícil? Poste no fórum o que você achou dessa atividade e até a próxima aula.